Olá, queridos, estamos chegando ao último elemento que compõe o caminho dos ímpios. Nós já vimos que o caminho dos ímpios é um caminho de infelicidade, de futilidade, de reprovação e de exclusão. Mas agora, em quinto lugar, Davi diz: mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o quinto elemento que eu aprendo aqui no caminho dos ímpios é que o caminho dos ímpios é um caminho de morte. A palavra perecer significa morrer. Fulano de tal pereceu, ou seja, ele morreu. A ideia do perecimento é a ideia de morte. Davi está dizendo que Deus, o Senhor, conhece o caminho dos justos. A ideia de conhecer aqui não é conhecimento racional, não é conhecimento intelectual. A ideia de conhecer aqui é a ideia de relacionamento, de intimidade, como a relação de marido e mulher. Conhecem no sentido de estarem unidos um com o outro. A Bíblia diz: o Senhor conhece, o Senhor está presente, o Senhor está íntimo, o Senhor caminha no caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, está distante, Deus está distante, está longe. Morrer, quando eu digo que o caminho dos ímpios é um caminho de morte, morte não é cessação da existência, morte não significa que uma vez morto não sente mais nada, está totalmente alijado, totalmente destruído, não. À luz da palavra de Deus, morte é separação. A morte física é a separação do corpo do espírito. Quando Deus criou Adão, ele fez Adão do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos um corpo que foi insuflado pelo vento de Deus e é esse vento que nos dá vida, movimento, articulações, pensamentos, é esse vento de Deus que nos faz viver. Mas vai chegar um momento em que esse sopro vai sair. A Bíblia diz que o espírito, o sopro de Deus, volta a Deus e o corpo volta ao pó, como era. Se separam, morreu. Mas esta separação não significa cessação da existência. Tanto o ímpio quanto o justo que morrem têm os seus espíritos separados dos seus corpos, mas o espírito dos justos vai para a presença de Deus e o espírito dos ímpios vai para o inferno. Mas vai chegar um dia em que Deus vai julgar todas as coisas e Deus vai trazer à existência novamente os nossos corpos e eles ressuscitarão. E os corpos dos ímpios ressuscitarão e seus espíritos serão colocados neles. E agora eles serão não separados apenas de si mesmos, mas serão separados de Deus para todo o sempre. Morrer, perecer, é estar separado de Deus para todo o sempre. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E ali eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Eles serão separados do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, estarão apenas debaixo da justiça de Deus. Morrer é separar. A morte física é a separação de mim mesmo, do corpo, do espírito. E a morte espiritual, a segunda morte, como diz a Bíblia, é a separação completa e absoluta de Deus, num local de tormento e de sofrimento. O caminho dos ímpios, queridos, é um caminho de infelicidade, porque ele é fútil, porque ele é de reprovação, porque ele é de exclusão e porque ele é de morte. Não é isso que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Mas morrer não significa não existir mais. Não significa a cessação da existência. Significa estar completa, absoluta e eternamente separado de Deus. Do Deus da vida, do Deus da graça, do Deus do amor, do Deus da misericórdia. Que Deus nos livre do caminho dos ímpios, do afastamento de Deus, do distanciamento da palavra de Deus. Que todas estas verdades fortaleçam em nós o desejo de andarmos no caminho
do justo. E a partir da próxima semana nós vamos ver os elementos que compõem o caminho dos justos. Uma jornada bem mais gostosa, bem mais saudável, abençoadora para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.